Tudo bem com vocês? Começando aqui pra gente conversar um pouco sobre gestão de pessoas, tá bom? Antes disso, eu queria me desculpar com vocês, porque eu senti que o primeiro semestre nosso foi bastante engessado. Era o ideal? Não. Eu imaginava que a gente ia ficar esse tempo inteiro na pandemia, nesse trabalho remoto, eu nem sonhava. Na verdade, chama de ingênuo se quiser, porque eu fui mesmo. A ideia era que a gente ficasse uns 3 meses, imaginava eu, né, que a gente ia ficar alguns meses, uns 2, 3 meses talvez, nessa situação e que logo a gente ia voltar. Porque olhando o modelo lá da Europa, vendo os países já retomando após alguns meses a normalidade, né, eu imaginei que isso ia acontecer. E a ideia era que a gente pudesse voltar e realmente trabalhar os fóruns, a gente poder discutir e trabalhar de forma bem interativa. Que a proposta dessa disciplina é que seja bastante interativa, que a gente consiga juntar todos os conteúdos da administração e não fica uma coisa tão maçante, tá? E aí, infelizmente, acabou que ficou uma coisa bastante maçante. Eu imagino, pelo menos, que tenha sido para vocês bastante maçante ter que ficar fazendo esses fichamentos e sem muito contato, sem a gente poder trabalhar mesmo os temas que foram vistos no livro. Que a ideia do livro do Morgan era trazer uma nova forma de olhar para temas que vocês já tinham visto no primeiro ano, na teoria da administração. Tá? Ele traz uma forma diferente de falar, então essa foi a estratégia, mas eu me desculpo mesmo por ter ficado um pouco engessado. E a ideia agora, com a gestão de pessoas, que a gente está começando agora, e com outros temas que a gente vai assistir, a gente consiga avançar de forma mais rápida e de forma mais leve, tá? Que não seja uma coisa tão maçante assim. Tá bom? Então a gente deve ter atividades mais interativas, atividades que vão partir mais para a parte prática, olhando a realidade das organizações, ao invés de ficar simplesmente focado no livro, na parte teórica em si, falando um pouco da prática também, que vai ser muito importante para vocês, né? Bom, vamos ver o que a gente vai trabalhar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da gestão de pessoas e das organizações, tá bom? Eu vou trabalhar alguns slides aqui com vocês hoje, tá bom? Sempre buscando trazer alguns elementos práticos, e a gente vai ver alguns elementos de uma reportagem que eu vou trazer para vocês, de uma atividade prática que vocês vão estar desenvolvendo nessa quinzena também, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês o AVA, que eu quero falar uma coisa com vocês em relação à questão de calendário. Então, pessoal, dá uma olhada aí. Aqui dentro do AVA, logo no começo da nossa página, a gente tem uma pasta de material complementar. Nessa pasta de material complementar tem a semana em que a gente está trabalhando, tá bom? Qual a importância de você saber disso? Não fica focado no calendário. Todas as atividades da semana, os prazos que você tem de execução, quando começa e quando termina, estão alocados ali, tá bom? Então, sempre que começa aqui, é sempre quinzenal que a atividade é enviada, tá bom? Tem professor que pega na primeira semana da quinzena, e tem professor que está escalado para a segunda semana da quinzena para mandar atividade para vocês. Então, no nosso caso, a gente vai sempre estar na primeira semana da quinzena, mas eu sempre deixo as 2 semanas da quinzena como prazo regular, e depois eu ainda recebo postagem por mais algum tempo, tá bom? Então, dentro das atividades eu vou estar deixando isso bem claro, assim, o prazo que você pode fazer e também o prazo de prorrogação que você vai conseguir enviar mesmo com atraso, tá bom? Mas não deixe de fazer, não conta com o calendário, porque o calendário às vezes ele vai te dar o último dia, o prazo final para que você esteja entregando aquilo, e acaba acumulando, porque geralmente é mais pro fim de semana que você tem tudo. Então, às vezes, pega uma atividade que é mais fácil e já tenta bater essa atividade de uma vez. Você já se livra disso, já consegue colocar ela em dia e focar mais em outras atividades que você tem para fazer. Vocês têm o Enem para estudar, vocês têm um monte de coisa que eu sei. Então, não deixa acumular, na boa, tá? Fica a dica aí para vocês, tá bom? E aí, vamos falar sobre gestão de pessoas, para a gente poder ver tudo que tem nesse mundo da gestão. E é muito importante que vocês tenham em mente o seguinte: a gestão de pessoas, ela já foi vista por vocês no ano passado, então a ideia dessa disciplina, como eu falei previamente, é poder fazer junção de conteúdos. Então a gente já viu a teoria das organizações, que a gente viu diversas formas de analisar a organização, e como eu falei no vídeo da quinzena passada, a organização, em alguns aspectos, ela pode implementar 3, 4 visões daquelas ao mesmo tempo. Tá bom? Por quê? Porque é tudo muito rápido, as mudanças são muito rápidas, é tudo muito contingencial, dependendo da situação, dependendo da realidade, do momento, a organização ela vai ter que agir de uma forma ou de outra.
tá bom? Hoje muitas organizações estão tendo que se modernizar na marra. Tá? Eu vi reportagens de um cara que tinha uma peixaria em São Paulo, e esse cara ele precisou do dia para a noite aprender a mexer com tecnologia que ele só podia vender por WhatsApp. E esse cara, o que aconteceu com ele? Ele viu o movimento dele aumentar em mais de 30% ao que ele tinha antes da pandemia. Tá? Então, pela contingência, pela situação, ele teve que se modernizar. Tá bom? E aí vamos falando da gestão de pessoas, que é uma área muito importante, vocês viram no segundo ano, e agora a gente vai estar relembrando esses conceitos, tá bom? A gente vai trabalhar por 2 ou 3 quinzenas a gestão de pessoas, e lembra, qualquer dúvida que você tiver, inclusive tudo que eu falar nessa aula aqui, você vai entrar em contato comigo e tira a dúvida, não fica com dúvida na sua cabeça, tá bom? Esclarece que isso pode ser útil para você em algum momento, tudo bem? Lembrando, os slides que a gente vai estar vendo aqui, eles não vão ser... Eu não vou estar colocando questões específicas sobre ele, tá bom? Mas ele vai ser pano de fundo para a gente fazer questionário lá na frente, que vocês demandaram mais questionários. Então ele vai ser pano de fundo para a gente fazer questionários lá na frente. E também ele vai te dar base para fazer outras atividades que a gente vai estar realizando aqui dentro das nossas atividades nas APNPs. Tudo bem? Então vamos avançar nesses slides aqui, tá bom? Então o que vem a ser gestão de pessoas, pessoal? Gestão de pessoas, pela definição que o Avenato traz para a gente, é responsável por um conjunto de políticas e práticas que vão permitir conciliar a expectativa entre a organização e as pessoas, para que eles consigam realizá-las ao longo do tempo. Como assim, professor? Traduz essa parada para mim. Simples. As empresas querem o quê? A empresa quer produzir, a empresa quer que as pessoas que estejam lá dentro produzam, entreguem o seu melhor para que ela consiga alcançar os melhores resultados possíveis. Tá? E o que eu espero enquanto pessoa que estou numa organização? Eu espero receber o meu pagamento pelo serviço que eu estou prestando, eu espero ser bem tratado, ter respeito, eu ter um ambiente limpo, sadio de trabalho. Eu tenho minhas expectativas e as empresas têm as expectativas delas. Então a gente tem que conseguir conciliar isso, fazer com que fique bom para todo mundo. É aí que vai entrar a gestão de pessoas. Tá bom? Ela vai tentar entender o que é importante para a empresa e o que é importante para o funcionário, juntar isso tudo para que fique bom para todo mundo, tá bom? Esse é o trabalho básico da gestão de pessoas. Ela vem se modernizando ao longo do tempo, tá? A gestão de pessoas ela já foi chamada de muitos nomes. Ela já foi administração de pessoal, relações industriais, administração de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de talentos, gestão de capital humano. E se você procurar, você ainda vai encontrar mais definições sobre o que vem a ser gestão de pessoas. Por quê? Porque ela evoluiu, cara. Com o tempo ela foi evoluindo. Olha só, quando é que Taylor entrou na nossa vida? Foi lá em 1905, 1910, que esse cara começou a escrever, a sistematizar, e a gente começou a ter a concepção de administração como ciência. Fazia-se administração antes? Claro que se fazia administração antes, mas antes do início do século passado, a gente não tinha administração como ciência, ou seja, a gente não tinha estudo para poder medir e entender por que uma coisa acontecia de um jeito e não de outro. Tá? E aí com o Taylor e com os teóricos que vieram depois dele que a gente passou a ter essa concepção. Tá? Então as organizações elas foram se modernizando ao longo do tempo. Tá? Então eu tenho um período aqui inicial aqui, ó, que ele foi lá da industrialização clássica, que foi de 1900 até 1950, em que as organizações elas eram muito funcionais, elas eram muito burocráticas, elas tinham uma estrutura piramidal. Como assim? Manda quem está em cima e obedece quem está embaixo. Quem está em cima acha que sabe tudo, quem está na base lá finge que não sabe nada, simplesmente é pago para entregar o serviço e pronto. Tá? E aí eu venho a industrialização neoclássica a partir lá de 1950, onde eu começo a ter a concepção de departamentos, separação das organizações, tá? Eu passo a ter normas, leis, eu passo a ter mais direito do trabalhador, e o empresário descobre que dê direito pro maluco, deixei ele ter mais espaço, mais voz, esse cara produz mais. Se você assistiu o documentário que eu coloquei para você lá da primeira quinzena, você viu o exemplo das empresas italianas. Os caras dão 60 dias de férias para o trabalhador, 2 horas de almoço por dia, e os caras têm uma produtividade muito boa, muito melhor que a nossa, inclusive. Tá? Como que pode isso, professor? É isso aí que é o estudo, a cientificação da administração. Você passa a estudar comportamento, estudar resultado com base no comportamento. E aí a gente vai falar muito sobre qualidade de vida no trabalho, tá bom? Se o ambiente é bom, se é sadio, a pessoa tende a render mais, tá bom? E agora a gente já está na era da informação, a gente tem um volume de dados absurdo, tá bom? Essa mesma aula que eu estou gravando para você aqui, se você for lá escrever base da gestão de pessoas no YouTube, deve ter pelo menos uns 100 vídeos lá dessa mesma matéria sendo disponibilizado para vocês, tá bom? Depende muito da forma como é passado, tá? Mas possivelmente você vai achar pelo menos uns 5, 10 vídeos que você fala, nossa, muito melhor do que esse seu, professor.
mas você vai encontrar, tá? Porque tem muito volume de informação, a gente tem muito fluxo de informação rodando nas organizações, tá? E a cada vez isso vai aumentando, tá bom? A gente pensa muito agora em mudança, a gente já começa a deixar de pensar em ficar acomodado naquele lugar, aceitar as coisas como elas são, tá? Eu trouxe uma coisa muito legal para vocês, que eu já quero colocar aqui para que vocês fiquem ligados. A gente fala, nossa, essa pandemia foi uma coisa tão doida, as empresas, não sei o que vai ser delas. Olha, elas já estão sabendo, muitas empresas já perceberam que essas modificações que aconteceram no mundo, algumas coisas vieram para ficar. Você tem noção de quantas empresas estão economizando com energia, com despesa de transporte de funcionário, com risco de acidente de funcionário nas estradas? Tem os pontos negativos? Claro que tem, e muitos pontos negativos, mas as empresas estão passando já a identificar que existem oportunidades que elas podem se beneficiar, tá bom? Muitas organizações estão aceitando que elas vão aderir a esse home office após pandemia, tá bom? Modificações estruturais, não tem necessidade de ter todo mundo lá no escritório o tempo inteiro. Para que eu vou ter meu funcionário o tempo inteiro no escritório se ele está fazendo bem o trabalho dentro de casa? Muitas vezes se pensava que o funcionário, estando em casa, ele produziria menos ou ele não iria produzir. E essa pandemia obrigou as empresas a testar isso e elas estão vendo muitas vantagens disso, tá? Vamos simplificar esse quadrinho com esse gráficozinho aqui, com essa linha do tempo, tá bom? Lá até 1930 a gente tinha mão de obra que ela era chamada a mão de obra comprada. Eu te pago para você produzir, o tanto que você produz eu estou te pagando. E aí como expoente a gente tem lá o Ford. O Ford ele pagava $5 para o trabalhador dele. Ele dizia, você vai produzir tantas peças e eu vou te pagar $5. $5 era muito dinheiro, gente. Só que não tem férias, não tem 13º, não tem descanso semanal remunerado, é trabalho, trabalho, trabalho. Era mão de obra comprada, o enfoque era bem contabilzão mesmo, tá bom? Bom, no segundo momento, que vai de 1930 a 1945, a gente vai entrar na era legal. Aqui pra gente no Brasil, esse momento é quando entra um cara que você já deve ter ouvido falar na aula de história, um tal de Getúlio Vargas. Alguém não ouviu falar de Getúlio Vargas? Sim, o mesmo. Ele era populista, foi aquele que se matou no Palácio da Guanabara, lá no Rio. Tá? E ele era super populista e ele desenvolveu uma coisa que existe até hoje que é muito importante, que você já deve ter ouvido falar, a tal da CLT. Sabe aquela carteira de trabalho azulzinha que muita gente tem? Quase todo mundo deve ter, talvez muitos de vocês já tenham a carteira de trabalho. Aquilo nada mais é do que um documento que diz que o emprego que você aceita, ele está de acordo com a CLT. Tá? Porque antigamente, e em muitos casos ainda, a pessoa ela vai assinar um contrato de trabalho, eles vão lá e fazem cláusulas e mais cláusulas dizendo tudo que a pessoa pode, ou seja, tudo que ela tem direito e tudo que ela deve fazer, tá? As suas obrigações, os seus deveres e os seus direitos no ambiente de trabalho. Então a pessoa assinava um contrato imenso com várias páginas dizendo tudo. Veio Getúlio Vargas, entrou na era legalista e ele passa a dizer para o trabalhador, olha, agora a gente tem tudo consolidado em uma lei só. E aí eu criei para você a carteira de trabalho e previdência social. Se você aceita a contratação de um empregador com base nessas normas aqui da CLT que eu estou criando, você já não tem mais que ficar assinando aquele monte de contrato de trabalho. Só com essa cadernetinha aqui, você vai ter todos os seus contratos de trabalho regulamentados, vão estar registrados ali, e todas as contratações que são feitas assinando a carteira de trabalho, elas são regulamentadas pela CLT, tá? E aí Getúlio colocou isso aí pra gente, e até hoje a gente utiliza a CLT, tá bom? A maioria das empresas fazem isso, e hoje em dia é chamada até de seletista, uma modalidade de contratação no ambiente organizacional, tá? Avançando, entre 1950 e 1965, a gente tem o tecnicismo. Aqui eu estou começando, pessoal, a colocar a gestão de pessoas deixando de ser departamento de pessoal, deixando de ser aquela administraçãozinha de pessoal básica, para se tornar realmente um setor em que eu estou começando a me preocupar com as pessoas e a ver como que eu colocando algumas técnicas, algumas normas, algumas organizações específicas no trabalho, eu consigo tirar mais proveito do trabalhador, eu consigo fazer com que ele produza mais, mesmo que às vezes ele esteja trabalhando um pouco menos, tá bom? Então, o tecnismo ele vem com foco em quê? No treinamento, no recrutamento e seleção adequados, tá? Com base em métricas, fugindo do QI, que é o famoso quem indica, vou colocar meu primo aqui porque ele é muito meu primo, sabe? Minha tia pediu, se eu não botar meu primo para trabalhar, ai meu Deus do céu, sabe? Antigamente era muito assim, eu vou colocar a pessoa de confiança,
Tá? Agora eu estou passando a me preocupar em colocar pessoas pela competência dela, não por conhecer aquela pessoa. Ah, ela é amiga da minha mulher, vou colocar ela para trabalhar aqui. Dá ruim, tá? Se for só para ser amiga da sua mulher, se for porque ela é competente, dá certo, tá bom? E aí os caras começam a se preocupar com a implantação de programas de cargos e salários nas empresas, higiene e segurança no trabalho. Não é trabalho, professor burro, errou, tá bom? E benefícios também para os funcionários. Ou seja, começa a colocar um monte de normas, tá bom? E a beneficiar o trabalhador de certa forma. De 65 a 85, a gente começa a ter um foco na parte mais administrativa, tá bom? Olhando para os indivíduos e pro social. Nesse momento eu começo a ver que não basta eu treinar o trabalhador, não basta eu recrutar e selecionar bem a pessoa. Eu tenho que entender que aquilo ali não é uma máquina, que aquilo ali é, olha, uma pessoa. E essa pessoa, ela tem necessidades sociais, ela tem necessidades ambientais, ou seja, ela precisa ter um ambiente bom de trabalho, um clima bom de trabalho, e os caras começam a se preocupar em avaliar o clima de trabalho, a ver como é que está o ambiente para que essa pessoa trabalhe, a se preocupar se essa pessoa está chegando triste ao trabalho. Olha, o trabalhador ele veio em péssimas condições para o trabalho hoje, o que está acontecendo com ele? Não simplesmente chegar e brigar com ele porque ele chegou naquela condição, mas buscar entender o que leva ele a estar naquela condição. Tá bom? As empresas passam a se preocupar com isso, e com isso o funcionário, vendo que a empresa se preocupa com ele, começa a falar, poxa vida, essa empresa se preocupa comigo, eles gostam de mim, essa empresa é o meu lar, eu vou me entregar mais a essa empresa, vou me dedicar mais a essa empresa. É uma troca, tá bom? É igual um relacionamento. Eu gosto muito de comparar a gestão, a administração com relacionamentos. Por quê? Porque se você parar para olhar, tem muita similaridade. Se você é bem tratado no seu ambiente de trabalho, você vai retribuir de igual forma. Se você é maltratado no seu ambiente de trabalho, você vai trabalhar de qualquer jeito, você vai fazer do jeito que der para você fazer. E nos relacionamentos humanos é assim que funciona, tá bom? Então as empresas passaram a entender mais isso, tá? E agora, cada vez mais, quando a empresa passa a entender isso, até agora eles estão identificando a necessidade de envolver o trabalhador, ouvir mais o trabalhador, não achar que o dono sabe tudo e o empregado não sabe nada. Essa visão arcaica está cada vez mais ficando para trás. As empresas que não estão abrindo o olho estão ficando para trás mesmo, tá bom? E aí, aqui em uma outra forma para você ver as formas que a gente tinha da administração aqui no Brasil, tá? E como ela foi evoluindo. Eu acho mais bonitinho de explicar através dessa linha do tempo do que através desse gráfico aqui, que te dá uma informação mais linear, tá bom? Aí fica a seu critério na hora de você poder analisar esse material, você vai naquele que fica mais fácil para sua compreensão, tudo bem? Então vamos lá. Então, resumão aqui, gente, a função de RH ela foi evoluindo. Inicialmente eu tinha uma administração de pessoal que eu tinha aquela visão clássica, ou seja, o chefe sabe tudo, o gerente acha que sabe tudo, mas quem sabe tudo é o chefe, ele é subordinado ao chefe, e quem está embaixo só obedece e não fala nada, não opina, não participa, tá bom? E assim ficava todo mundo a vida inteira. O dono, o chefe mandando em tudo, o gerente sempre ali como gerente e o empregado básico sempre como empregado básico. Ou seja, não há troca de posição, não há crescimento. Aquilo ali e acabou. É assim que é, se você gosta bem, se você não gosta, vai arrumar outro lugar para você trabalhar. Era assim na visão clássica. E aí eu comecei a receber algumas influências técnicas, eu comecei a receber a informação de que se eu treinar o funcionário, ele vai produzir mais, ele vai crescer mais. E aí o gerente começou a querer crescer, o gerente começou a querer virar presidente, o funcionário começou a ter um pouco mais de possibilidade de falar, e ele começou a ver, olha, eu posso crescer na organização. E o gerente viu, olha, se eu quiser me tornar um superintendente, se eu quiser me tornar um diretor, se eu quiser me tornar talvez até o presidente da empresa, eu tenho que fazer com que o cara que está abaixo de mim demonstre capacidade para que eu consiga crescer também. Tá? Então começou a ter uma modificação de postura no ambiente organizacional. E aí o gerente ele não passou mais a querer ser o cara que sabia tudo e achar que o funcionário não sabia nada. Ele passou a se preocupar em fazer com que esse carinha que está abaixo dele pudesse se desenvolver, pudesse crescer e pudesse melhorar. Porque só assim ele também ia poder crescer. Tá bom? Já na visão contemporânea, a gente tem uma administração de pessoas, tá? Ou talvez até uma administração com pessoas, porque as pessoas passam a ser o que move a empresa,
tá bom? Os funcionários passam a ser o combustível de motivação, de inovação para uma organização. Imagine um Facebook sem pessoas inovadoras. Imagina o que seria do Google se não tivesse pessoas inovadoras. Imagina o que seriam as compras online se não tivesse o Jeff Bezos com aquela cabeça inovadora dele. Tá? O cara que traz a inovação não é um robô, é um ser humano. E aí essas pessoas, elas estão hoje em dia cada vez menos se preocupando em ocupar cargos de destaque no ambiente organizacional. Essas pessoas estão passando a se preocupar em ter um ambiente bom de trabalho. Tá? A ideia aqui é que eu possa trabalhar em núcleos, em células, grupos de trabalho que são eficientes e que conseguem entregar. E aí eles têm produtividade, eles têm metas específicas. Entregou aquela meta, seja em 2 dias ou em 3 dias, dentro de uma semana, já vai de boa, já acabou, sua meta foi atingida, você cumpriu aquilo que você deveria e a empresa está satisfeita com você. Tá? Então estabelece esse método, os funcionários cumprindo, esses funcionários eles são recompensados, tá bom? Por quê? Porque eles atingiram as metas deles, tá bom? Aqui na minha casa eu tenho uma regra com meus filhos. Eu falo com eles, olha, vocês têm as suas obrigações diárias. Se vocês cumprem as obrigações diárias de vocês, no começo do mês seguinte vocês vão ganhar uma mesada. Não é um móvel que eu sento na cabeça deles, é o dinheirinho que eu dou para eles. Então eu dou R$30 por mês para meus meninos. Então se eles cumprem tudo, as obrigações que eles têm para cumprir, no outro mês eles vão ganhar R$30. Ah, teve um dia que ele não entregou uma atividade, ele não cumpriu com uma coisa que ele tinha que fazer, perdeu R$1. E aí vai baixando, mas cumpriu a meta, ele é recompensado no final. As empresas fazem isso, e é eficiente. Hoje em dia os moleques estão lavando louça como ninguém, viu? As deles no caso, viu? Não é trabalho infantil, é só educação mesmo. Então não critico o tio. Vamos lá. Objetivos da gestão de pessoas, pessoal. Bem rapidinho. Ajudar a organização a alcançar os seus objetivos e realizar a sua missão. Lembra? A gestão de pessoas que eu te mostrei aqui no começo, o que ela busca fazer? Ela quer conciliar a expectativa da organização e dos indivíduos que estão dentro da organização, tá bom? Para que todo mundo possa alcançar os seus objetivos ao longo do tempo. Então o primeiro objetivo dela é ajudar a organização a alcançar os seus objetivos e realizar a sua missão. Tá? E o que é a minha missão? É aquilo que eu tenho que fazer. Tá? Qual é a missão do Superman? Salvar a Terra. Tá? Proteger a humanidade e não deixar que os vilões do mal destruam o nosso planeta. Essa é a missão do Superman. Qual é a missão de uma empresa? Cumprir os seus objetivos, alcançar os seus resultados, crescer 10% nesse ano, entregar o melhor serviço possível para o meu cliente. Isso é a missão do cara. Tá? Eu tenho que, enquanto gestão de pessoas, garantir um equilíbrio entre os interesses dos funcionários e da organização. Repara que aqui nos objetivos a gente está voltando naquela definição do que é Venato. Também contribuir para a melhoria do desempenho individual e organizacional, ou seja, o desempenho dos indivíduos e da organização vão crescer. A gestão de pessoas está ali para intermediar isso, para através dos programas que ela desenvolve, através dos processos que ela tem, ela conseguir que as pessoas e as organizações alcancem seus objetivos e todo mundo saia feliz dessa história. Tá? Vamos buscar também atrair, desenvolver e manter profissionais qualificados. Tá? Às vezes eu atraio um bom profissional, eu qualifico esse profissional, só que eu trato esse cara tão mal que esse cara vai embora. Ou então meu concorrente vê que ele é um bom profissional e quer levar ele embora. Tá bom? Quando a gente fala de motivação, a gente está falando de uma coisa que você não tem como controlar no indivíduo. Eu tenho como dar condições para que você se motive para alguma coisa. Tá? Então eu posso te dar um ambiente agradável, um ambiente sadio, mas se você não quiser isso, se tudo que eu fizer não for suficiente, você não vai se motivar, é uma coisa interna. Então a administração de pessoas tem como fazer o quê? Tentar entender aquilo que é importante para o indivíduo, tentar entender aquilo que a pessoa quer e conseguir oferecer para essa pessoa. Vai ser suficiente para que essa pessoa fique feliz na organização? Não se sabe. Tá? Pode ser que ainda que você dê um ambiente adequado, um bom ambiente, venha alguma coisa e tire essa pessoa desse ambiente de trabalho. Tá bom? Acontece muito. Quantas vezes quem assiste futebol já viu um jogador tá arrebentando no time, tá felizão, é amado pela torcida, aí vem a Arábia ou vem a China e fala, olha, eu vou te pagar não sei quantos milhões para você vir jogar aqui. O ambiente é ótimo, sou muito bem tratado, tenho tudo que eu preciso aqui, mas tem um fator, um algo a mais que eu gostaria, que eu quero experimentar, e aí eu vou embora. Tá? Mas é trabalho da organização, é dever dela buscar garantir o comprometimento e motivação desses indivíduos. Tá bom? Se dedicar para isso. Também eu tenho que desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho e buscar administrar as mudanças que vão surgir no ambiente de trabalho. Tá bom? E ela tem que ser eficaz e eficiente, tá? Ao mesmo tempo. Tá bom? Como é que eu faço isso? Eu vou utilizar os processos da gestão de pessoas.
ao mesmo tempo. Simultaneamente eu tenho que conseguir aplicar todos os processos da gestão de pessoas para que ela seja eficaz e eficiente, tá bom? Quais são esses processos, professor? Eu tenho o processo de agregar pessoas, tenho o processo de aplicar pessoas, o processo de recompensar pessoas, o processo de desenvolver pessoas, o processo de manter pessoas e o processo de monitorar pessoas, tá bom? Sei que vocês já viram tudo isso, então a gente vai passar brevemente analisando todos esses processos, tá legal? Então vamos olhar. O que é o processo de agregar pessoas, tá bom? O processo de agregar pessoas ele tem a ver com recrutamento e seleção de pessoas. Tá? Quando eu falo em recrutamento, você pode lembrar lá do exército, aliste-se no exército, venha fazer parte. Ou então você pode sonhar, por exemplo, em que essa questão do alistamento militar é para você ser praça, para você começar como soldado, você vai crescendo ali dentro até você poder alcançar, mediante também qualificações que você vai tendo, postos mais elevados na organização. Tá? Mas você também tem como entrar no ITA, por exemplo, tá? Ou no IME, e aí você consegue crescendo já com alta patente dentro dessa organização e chegar às altas patentes lá dentro. Tá? Mas o que é esse momento que a gente vê? É um momento de alistamento. Quando ele vai fazer o chamamento para que você participe, é um alistamento. Assim como o vestibular. Tá? Eu te chamo para fazer um vestibular, eu te chamo para fazer uma prova do IFES, eu tô divulgando para você aquilo, eu tô indo ao mercado para recrutar. Tá bom? A gente tem na internet alguns sites que a gente chama de recrutadores mesmo. E aí, por exemplo, eu posso te falar de um site chamado Cato Online. Vocês já ouviram falar na Cato Online? Cato é um site que ele faz recrutamento de pessoas para as organizações, tá bom? Dá uma olhadinha aí, ó. Esse é o site da Cato, tá? Eles fazem o quê? Eles fazem recrutamento de pessoas aqui para as organizações, tá bom? A pessoa está procurando uma vaga, ela está precisando de uma posição. Esse cara ali, aqui na Cato Online, ele pode encontrar alguma vaga da área dele, tá bom? Você procura a vaga que você quer e aqui ele tem uma ferramenta de recrutamento. Ah, professor, a Cato Online não é de seleção? Não. Eles só fazem recrutamento, ou seja, divulgação de vagas, tá bom? Então eu digo para o mercado, eu digo para os concorrentes que eu estou contratando, eu digo para os trabalhadores do mercado, olha, eu tenho vagas, quer trabalhar comigo? Vem que a hora é essa, tá bom? É a forma que a empresa tem de falar com o seu público. Algumas utilizam jornal, algumas utilizam revistas. Tem até um filme que chama Red Hunter, que é muito legal, que é com Justin Timberlake e com uma outra atriz, que ela é Red Hunter, ela vai atrás dele, ele é um profissional muito qualificado. É muito legal o filme, quem tiver a oportunidade assista, tá? Então recrutamento é isso, eu ir ao mercado e dizer para os trabalhadores o potencial, olha, eu tenho vagas e eu quero contratar, tá bom? Isso é o recrutamento. Agora, o que é seleção de pessoas? Seleção de pessoas, ela envolve uma série de ferramentas que você vai colocar em prática para que você escolha o melhor candidato dentre aqueles que responderam ao seu recrutamento, tá bom? Existem diversas formas de você fazer recrutamento, tá bom? Ele pode ser interno, pode ser externo, ele pode ser misto, diversas formas de você fazer. A gente não vai detalhar nesse momento, tá bom? Porque é só uma aula introdutória, mas existem diversas formas de você fazer recrutamento. E a seleção de pessoas, a gente tem diversas técnicas que a gente pode implementar para poder fazer a seleção de pessoas, tá bom? Para escolher eu posso utilizar da entrevista, tá? Que é um método muito comum. Eu chamo a pessoa para sentar, para conversar, para ver o que ela tem de bom, os diferenciais que ela mandou no currículo lá e que ela não detalhou, que eu gostaria de ter um detalhamento maior, tá? Eu posso fazer dinâmica de grupo, tá? Onde eu reúno pessoas, potenciais candidatos e vejo quem tem mais aquela característica que eu preciso. Por exemplo, se eu preciso de alguém que tem um perfil de liderança, e no momento que eu vou fazer uma dinâmica de grupo, aquela pessoa que puxa mais o assunto, tenta resolver mais para a equipe, puxa as conversas, às vezes às vezes você dá situações para as pessoas poderem analisar, e aquela pessoa que durante a discussão com o grupo já demonstra que está puxando mais para ela, está chamando mais atenção, chamando a responsabilidade, querendo resolver o problema mais fácil, você vê nessa pessoa um perfil de liderança que é muito interessante para as organizações. Então, se é isso que o recrutador está buscando, essa técnica de seleção ela é muito efetiva para poder identificar esse perfil, tá bom? Eu posso utilizar testes escritos, provas escritas, tá bom? Isso é muito comum em concurso público. O Enem, querendo ou não, ele te ajuda as universidades a selecionar os candidatos que vão ter aquelas competências para cada curso, tá? Dependendo. Antigamente a gente tinha muito vestibular, que ele era muito focado nas áreas que você deveria ter maior aptidão na hora de fazer na hora de escolher o seu curso. Então, por exemplo, o cara que queria fazer direito, ele tinha lá a prova de português e de história.
tá? Um cara queria fazer medicina, ele ia ter prova de química e de biologia. Tinha uma prova geralzona e as provas discursivas eram mais sobre esses temas que eram bem específicos, mais da área. Isso garante que eu vou pegar o melhor candidato? De jeito nenhum. Pode ser que na hora da prova o cara trave e não faça bem, mas que seja um cara muito bom e tenha muita condição de desenvolver. Então por isso que as empresas podem utilizar, mas é só mais uma forma, tá bom? Tem casos também de análise de currículo apenas, tá bom? E tem o famoso QI. Ainda existe o QI, infelizmente, em muitas empresas, que é o queridão do quem indica, tá bom? Dependendo de quem indica, de como a pessoa fala, essa pessoa vai conseguir a vaga ou não, tá bom? Então, assim, são diversas formas de selecionar. Eu posso implementar todas elas ao mesmo tempo, inclusive, tá bom? E esse processo é de quê? De agregar pessoas à organização. Eu vou implementar essas técnicas para que eu consiga colocar essas pessoas para fazer parte da minha organização. Escolher a melhor pessoa para poder participar da minha empresa de acordo com aquilo que eu preciso. Agora, a gente tem um grande problema, porque olha só, as empresas elas têm que desenhar o cargo, ou seja, detalhar o que a pessoa que vai ocupar o cargo tem que ter de competência. Por isso que nesse caso aqui, às vezes eu queria colocar o meu primo, que é uma pessoa muito tímida, para fazer uma função de liderança, para trabalhar como vendedor numa loja, pode não dar muito certo, tá? Porque eu tenho que colocar a pessoa que saiba fazer o serviço naquela posição, tá? Não adianta eu querer colocar uma pessoa só porque ela é boa, só porque ela é legal, para ela fazer uma determinada função de liderança se ela não tiver perfil para aquilo. Tá? Então eu tenho que identificar quais as necessidades do cargo, tenho que desenhar as competências necessárias para o cargo, para colocar a pessoa lá. Tá? Olha essa tirinha aqui. O homem engravatado aqui de paletó fala: a partir de hoje você é o novo gerente administrativo. Eu vou ler porque eu não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo, tá bom? E o que devo exatamente fazer nesse novo cargo? Ora, sei lá, faço o que todos os gerentes fazem. Tipo o quê? Ficar atrás de uma pilha de papéis que estão meses e meses lá sem saber o que fazer com eles, é isso? Mais ou menos isso. Eu prefiro atividades menos burocráticas. Posso recusar? Se recusar a promoção, estará despedido. Onde está minha pilha de papéis? Tá? Ou seja, o cara foi colocado para fazer uma nova função na organização, no caso ele seria gerente administrativo, só que ele nem sabia o que o gerente administrativo faz. Por quê? Porque essa empresa não desenha o cargo, ela não diz quais são as atribuições de quem vai ocupar esse cargo, quais são os requisitos mentais que tem que ter, quais são as competências básicas que tem que ter, requisitos físicos, enfim. Dependendo do cargo, você tem requisitos específicos para você poder desenvolver aquela função ou não, tá bom? Além disso, uma coisa muito importante é: coloquei a pessoa para fazer a função certa, né? Selecionei no mercado, coloquei a pessoa no cargo certinho, do jeito que ela foi selecionada exatamente para aquele cargo, que ela tem um perfil mais adequado. E aí, isso é suficiente? Às vezes a pessoa chega na empresa, ela pensa que vai ser de um jeito, só que o jeito da empresa ela não se adapta, e aí a gente tem que fazer ajustes, tá bom? Para isso que a gente tem a avaliação de desempenho. Eu vou verificar como é que é o desempenho da pessoa naquele cargo. Eu sei que ela é a pessoa que foi escolhida da melhor forma para poder ocupar uma vaga, ela está no cargo que a competência dela é adequada, só que será que o desempenho dela está bom? A gente tem ferramentas para poder medir, e a avaliação de desempenho. E aí, a partir da avaliação, se tiver melhorias a serem feitas, a gente vai propor melhorias. Talvez a gente vai fazer uma coisa que é o nosso próximo ponto, que é propor um treinamento para essa pessoa, para que ela possa, no próximo não, é o 4, que a gente possa propor um treinamento para ela, para que essa pessoa possa melhorar, possa aperfeiçoar suas capacidades e entregar mais para a organização, tá? A avaliação de desempenho não é uma coisa para você poder ver se a pessoa está ruim e jogar ela fora, tá bom? A ideia não é essa. A ideia da avaliação de desempenho é ver onde a pessoa tem para melhorar, tá? Quando você faz uma prova e você vai mal nessa prova, você não tem que simplesmente pegar droga, fui mal na prova, sou ruim nisso. Você tem que ver onde você tem que melhorar, porque você acertou coisa nessa prova também. Então você olha onde você tem que melhorar e busca fazer essas correções. Para isso que serve uma avaliação de desempenho, tá bom? Bom, se você vai trabalhar numa empresa, você vai querer ser remunerado por isso, né? Porque você não é um relógio, e somente relógio de sol que trabalha sem nada, né? Sem nenhum combustível, sem nenhum motivador, sem nenhuma bateria. Então, se você não é um relógio de sol, se você tem que trabalhar, você quer uma recompensa por isso, tá? E como é que eu vou fazer essa recompensa? Essa recompensa ela pode ser tanto monetária como não monetária, tá bom? Por exemplo, aqui embaixo eu coloquei para vocês o destaque do mês. Tá? Uma coisa muito legal com uma rede de fast food muito famosa, que tem um Emmy muito famoso, tem um filme chamado Fome de Poder, fala sobre essa empresa, tá? E aí aqui tem 2 funcionários, eles foram os destaques do mês,
tá? Isso aqui para o funcionário muitas vezes é tão importante ou mais importante do que a remuneração, porque o reconhecimento é uma forma de recompensa, tá? Eu dizer parabéns, você foi muito bem, você é muito competente, a sua dedicação a fazer diferença para a empresa muda o dia da pessoa, muda a vida da pessoa, a pessoa passa a acreditar em si e passa a entregar mais, isso gera produtividade, tá bom? Reconhecimento gera produtividade. Então, se eu digo para a pessoa, você está indo bem, continue assim, parabéns, a pessoa tem um combustível para poder produzir mais, tá bom? Gente, óbvio que isso não vale para todo mundo, tá bom? Dependendo do contexto, se você já está desmotivado, se você já não acredita, se a pessoa que está falando aquilo ali, você tem um ranço dela, você não acredita nela, isso não vai funcionar na prática. Mas, geralmente, num ambiente normal, satisfatório, em que a pessoa busca esse reconhecimento, que é uma das necessidades que o ser humano tem, isso motiva a pessoa a entregar mais, e é uma recompensa não monetária, tá bom? Eu também tenho muitos benefícios que eu posso dar para as pessoas no ambiente de trabalho. Posso ter plano de saúde, tem algumas empresas que dão creche no ambiente de trabalho para os seus funcionários, tá? No caso para os filhos dos funcionários, auxílio alimentação, auxílio refeição, enfim, momento de exercício no trabalho. Se você for no Google, você tem o Nap Lounge, que você deita lá e dá uma descansada, tira um cochilozinho, tá? Enfim, nem sempre o dinheiro é o último objetivo, o objetivo principal dos trabalhadores, mas também é muito importante. Se você não é bem remunerado e vem o concorrente te remunera bem, você também vai ficar balançado, tá bom? Então a remuneração também é muito importante. Eu também tenho o importante processo de desenvolver pessoas, é aquilo que eu falei quando a gente faz a avaliação de desempenho. Eu vejo que a pessoa precisa ser desenvolvida, precisa ser treinada, tá bom? A atividade que a gente vai fazer agora daqui a pouco no caso, que eu proponho para vocês, ela fala um pouco sobre isso, tá bom? A necessidade de treinar pessoas dependendo da situação. Você imagina você está na pandemia, você tem que ensinar a pessoa a poder desenvolver algumas competências que antes ela não fazia, tá bom? Trabalho remoto, a pessoa tem que se adaptar, então precisa de treinamento, a empresa precisa investir na capacitação do seu funcionário, tá bom? A empresa precisa investir em comunicação interna. Como assim? Eu ter forma de conversar com o meu colaborador e ficar tudo claro. Tem muita empresa em que os chefes guardam informações para eles e não passam informação para o funcionário, mas quer que o funcionário entregue desempenho. Os caras não dizem para o funcionário, olha, a nossa missão é ser referência em serviço, dar o melhor atendimento possível para a nossa população. E aí o funcionário que não sabe disso, não é preparado para dar esse atendimento de primeira para o cliente, ele vai atender de qualquer jeito. Ele não foi treinado, ele não foi desenvolvido, ele não foi preparado para poder dar um atendimento diferenciado. A culpa é dele? Não. Ele simplesmente está representando a empresa. Se a empresa não treinou e não diz para ele que ele tem que trabalhar de uma forma, ele vai trabalhar do jeito que ele acha que ele tem que trabalhar. Tá? Então é muito importante. Também trabalhar com programa de mudança. Tá? Imagina só. Eu dei o exemplo para vocês da peixaria em São Paulo. O cara do dia para noite ele teve que aprender a mexer com o WhatsApp. Do dia para noite ele teve que aprender a fazer negócio usando o celular. Tá? Isso muda muita coisa. Eu quero implementar um programa ISO na minha organização. É um programa de mudança. Eu tenho que treinar o meu pessoal para que eles passem a trabalhar visando a qualidade total. Tá bom? Essa certificação ela garante que eu sigo normas rigorosas de qualidade. E eu tenho que trabalhar o meu funcionário, ensinar ele, treinar e capacitar esse funcionário para que ele consiga desenvolver esse programa e manter utilizando essas técnicas, essas ferramentas. Tá bom? Então o desenvolvimento de pessoas é uma atividade também fundamental para as organizações. E aqui vem a questão da QVT, de manter o funcionário no ambiente de trabalho, tá bom? Eu tenho que dar segurança para o funcionário. Como é que eu faço isso? Eu vou desenvolver um programa de cargos e salários para que esse funcionário sinta segurança, ele veja que ele está crescendo, que ele não é só mais um no ambiente, que ele é valorizado pela empresa. Tá? Me preocupar com o bem-estar do meu funcionário, me preocupar se ele está comendo bem, se ele está se alimentando bem, se ele tem algum tipo de vício, como é que eu vou trabalhar com esse vício, incentivar ele a abandonar esse vício que ele tem. Será que o meu funcionário está sobrecarregado? Como é que está o clima no ambiente de trabalho? O funcionário está feliz? Ele está rendendo bem? Tem uma revista que chama Você S.A., que ela lista as 500 melhores empresas para se trabalhar, tá? O melhor ambiente de trabalho. E as pessoas procuram esses ambientes de trabalho que são satisfatórios. Por quê? Porque se o seu ambiente de trabalho é leve, se você gosta daquele trabalho que você faz, é muito mais fácil você ficar nesse trabalho. Se o seu trabalho é estressante, te faz mal, a chance de você adoecer e ter problemas é muito grande. E se o funcionário adoece, a empresa perde, ela perde produtividade, ela deixa de crescer. Tá? Às vezes ela não consegue fazer bem um serviço porque aquele funcionário não foi trabalhar. Tá bom? Então é muito importante se preocupar com isso também, a questão da qualidade de vida no trabalho.
E um outro elemento importante da questão de manter pessoas, que vocês também viram lá no vídeo do Michael Moore, lá do O Invasor Americano, ele mostra pra gente que as relações sindicais, elas são importantes, tá? Às vezes a gente tem uma imagem meio poluída da questão da relação sindical, às vezes é uma imagem meio distorcida da relevância dos sindicatos, porque eles na verdade eles estão ali para garantir o equilíbrio, garantir que os interesses e a qualidade de vida do funcionário possa ser preservado, tá bom? Isso na ideia clássica, tá bom? Então a ideia é o que? É sentar com as empresas e não pensem que o sindicato é simplesmente pró-empregado, tá bom? Tem sindicatos patronais também. Então os dois lados eles sentam, juntam, conversam e buscam um ambiente que seja mais adequado para todo mundo, satisfazer as necessidades básicas de um e de outro, para que todo mundo possa sair ganhando. Essa é a ideia de se ter um sindicato, tá bom, gente? E o último processo que a gente tem para abordar aqui é o processo de monitorar pessoas, tá? Não sei se vocês lembram, no primeiro ano a gente trabalhou um pouquinho falando sobre ERP, tá? Que são os sistemas de informação gerencial, tá? E aí ele integra diversas informações. Eu vou conseguir imaginar, por exemplo, lá um supermercado. Quando eu passo lá com o pacote de biscoito lá pelo caixa do supermercado, na hora que eu faço o pagamento daquele biscoito, o sistema do supermercado ele já registra que teve uma venda, já manda essa informação para a contabilidade, já informa lá para o financeiro que entrou dinheiro no caixa, já informa lá para o pessoal do estoque que teve saída de um produto, ou seja, eu consigo fechar uma cadeia inteira utilizando um sistema só, tá bom? Com uma passadinha de um código de barra no caixa, eu gero várias informações para diversos setores da empresa para que se saiba que houve uma movimentação ali dentro, tá bom? E esses sistemas também eles gerenciam os dados dos funcionários, tá bom? Aí eu consigo monitorar quanto que a pessoa trabalhou, o nível de produtividade, se a pessoa está produzindo mais ou menos, se a empresa está vendendo mais ou menos, tudo eu consigo utilizar a partir desse sistema de informação gerencial, tá bom? E ele passa a ser também um banco de dados. Eu posso armazenar currículos, eu posso armazenar dados de entrevistas que eu fiz com os funcionários, eu posso armazenar diversos tipos de informação, dados dos meus funcionários, nome, histórico médico, eu posso armazenar tudo dos meus funcionários dentro desses sistemas e eles são muito importantes para que a gente consiga ver como está sendo a produtividade, se a pessoa está rendendo, se ela não está rendendo, tudo que está acontecendo dentro do ambiente de trabalho. Tudo bem? Então esses são os 6 processos de gestão de pessoas. Agora a parte mais legal, isso tem que ser feito ao mesmo tempo. Tá bom? Isso não é uma coisa que eu faço o processo de agregar a pessoa e só depois eu vou lá me preocupar com o processo de monitorar a pessoa. Tudo é ao mesmo tempo. No momento que eu agrego uma pessoa para minha organização, eu vou ter que entrar com os dados dessa pessoa no meu sistema de informação gerencial, para que eu possa ter os dados dessa pessoa, essa pessoa possa acessar o meu sistema e eu possa monitorar o desenvolvimento do trabalho dela, tá bom? Eu vou ter já que está gerando informações para pagamento para essa pessoa, eu vou ter que colocar essa pessoa no lugar certo, vou ter que estar avaliando o desempenho dessa pessoa no trabalho, vou ter que ver se eu preciso estar dando treinamento para esse indivíduo, vou ter que ter um ambiente agradável de trabalho para que essa pessoa queira ficar comigo na minha empresa, tá? Então perceba o seguinte, eu faço tudo ao mesmo tempo, tá bom? E esse é o mais legal. E dependendo da situação, eu vou ter que focar mais em um processo do que em outro. Mas eu faço tudo ao mesmo tempo, tá bom? É simultâneo. Então, olha só, a gestão de pessoas ela é contingencial e situacional, ou seja, à medida que vai passando o tempo, eu preciso me adaptar, eu preciso modificar as necessidades que eu tenho de treinamento ou de reavaliar a política de pagamento do meu funcionário. Dependendo da situação, eu vou me modificar, tá bom? E você pensa no momento de pandemia, igual essas reportagens que eu mostrei para vocês agora há pouco da Microsoft e de outras empresas que estão já considerando manter esse modelo em alguns casos, tá bom? É contingencial, dependendo da situação a gente vai modificar a nossa forma de trabalhar, tá? Além disso, a gestão de pessoas ela é responsabilidade de linha e de staff. Como assim, professor? Pessoal, essa concepção de linha e de staff vem lá do Fayol. Olha só, lá do começo do século passado a gente tinha essa concepção de linha e de staff. O que é isso? Quer dizer que linha é o gerente, é o cara que está comandando a festa, tá bom? Então eu tenho lá um setor que eu tenho 20 funcionários, eu tenho um gerente nesse setor. Esse gerente, ele é linha, ele é o cara que está em linha ali com aqueles colaboradores e está olhando o trabalho deles e vai poder avaliar.
vai poder saber realmente qual a necessidade de treinamento que o funcionário tem, se esse funcionário não estaria merecendo talvez aí um aumento, tá? Se esse funcionário é o destaque do mês, essa pessoa ela vai ser responsável por estar participando da avaliação de desempenho, verificando como está funcionando o trabalho dessa pessoa e conduzindo ela, trabalhando para motivar essa pessoa, dando um ambiente bom de trabalho. Isso é função de linha, é quem está com você o tempo inteiro. Agora, quem faz função de staff? Função de staff quem faz é o órgão de gestão de pessoas, é o setor de departamento de pessoal, como muita empresinha ainda chama. Tá? O gestor de pessoal é quem dá apoio para que esse gerente de linha, esse cara que está o dia inteiro com o funcionário, possa desenvolver o trabalho dele. Por quê? Imagina só, eu sou gerente de linha, então eu trabalho com vocês o dia inteiro dentro da sala de aula. Tá? Então a gente trabalha, a gente está ali regularmente. Tá? Imagina que a nossa sala é um setor de uma empresa. E aí eu tenho alguma necessidade de treinamento para vocês, eu quero propiciar um treinamento diferenciado para vocês, eu quero fazer uma visita técnica, por exemplo. Tá? Aí eu vou lá no setor de gestão de pessoas, que é o meu setor de staff, que é apoio, tá? Eu digo para eles, olha, eu estou querendo dar um treinamento para os meus alunos, será que eu estou querendo dar uma visita técnica para eles, a gente consegue fazer isso? Qual o procedimento? Preciso de apoio na contratação de ônibus, eu preciso de um apoio da contratação no contato com a empresa que a gente vai visitar, como é que a gente faz isso? Essa é a diferença. A linha é quem está com você o tempo inteiro, tá bom? É o cara que está com você o tempo inteiro, é quem vai estar comandando. Agora, o staff é apoio, então ele vai estar ali para ajudar o de linha a fazer o serviço dele, tá bom? E ajudar com que tudo se case bem, que tudo fique bem e funcione. E ela é sistêmica, por quê? O sistema ele tem que funcionar de forma perfeita, tá? Tem que casar tudo direitinho, tem que funcionar de forma síncrona, tá? Não tem como funcionar uma parte para a outra, tudo bem? Se parar, dá problema no sistema, tá legal? Então eu não posso deixar de fazer um dos programas. Imagina só, eu me preocupo em manter pessoas, me preocupo em recrutar pessoas, mas eu esqueço de fazer o pagamento das pessoas. O que é que vai acontecer? Exato. Ninguém vai querer trabalhar, né? Se você não é relógio de sol, você pode trabalhar sem combustível nenhum. Tudo bem? Então, a organização, isso aqui eu estou detalhando para vocês, que a organização ela a gestão de pessoas ela vai ser contingencial ou situacional, tá bom? E aqui é só texto mesmo disso tudo que eu já expliquei para vocês, que ela é responsabilidade de linha de staff, tá bom? E é uma visão sistêmica, tudo tem que funcionar ao mesmo tempo, tudo bem? Então os processos de gestão de pessoas eles servem para quê? Para dar suporte às ações gerenciais e aos demais processos organizacionais. Tudo que funciona na organização, a gestão de pessoas ela está participando, tá bom? Ela é muito importante, tá legal? E ela dá apoio para que tudo aconteça no ambiente da empresa. Bom, basicamente é isso que a gente tem para hoje, tá? Agora vocês vão ter uma atividade proposta aqui no AVA, tá bom? Aqui abaixo, uma reportagem que eu vou estar trazendo para vocês a questão da gestão de pessoas na pandemia, tá? Eu trago o caso da Renner, que é uma empresa que fez muitas modificações a partir da pandemia, tá bom? Ela já antecipou algumas coisas que ela iria fazer mesmo e agora ela está considerando ampliar ainda mais essas modificações, fala muito da importância da tecnologia para as organizações também, tá bom? Obrigado pela atenção, fiquem bem e até logo. Tchau, tchau. Como não pode faltar, em caso de dúvida, pessoal, entre em contato comigo tanto no e-mail como no WhatsApp, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês por lá a qualquer momento. Pode mandar áudio, pode mandar e-mail, o que vocês preferirem, a gente vai conversando. Um abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.